Olá, boa noite, salve, salve, começa agora o Move TV aqui pela OutV, o seu programa sobre economia criativa, inovação e cultura pop. Estamos aqui com um super convidado hoje, que muitos aí já conhecem de velha data aí da imprensa, das rádios e do mundo do skate. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar para você o nosso convidado. Vamos começar aqui já no pique o Move TV desta semana. Relembrando para você que você pode também comentar o programa, aí no pé do site tem um chatzinho, você pode mandar sua pergunta, fazer o seu comentário. E já para começar aqui o programa no pique, eu chamo o meu parça aqui, o companheiro de bancada, Ricardo Tarzan. Boa noite galera, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez, mais uma quarta-feira, hoje super radical, falando com o personagem aí que daqui a pouco a gente abre o jogo. E vai ter várias novidades, a gente vai falar um pouco do blog da Move. A gente está sem o cenário hoje, mas aguarde em breve novidades da semana que vem. Estamos com o cenário da OutV, nossa parceira. E a gente vai falar um pouquinho do blog, pode ser? Isso, vamos começar a dar aquele giro no site, né? Show de bola. A gente vai falar um pouco do blog do Fernando Amaral, que é um parceiro da gente de social media. E ele fala uma matéria bem bacana, que ele fala qual é o quartel-general de sua marca, né? Quando a gente fala de redes sociais e de internet hoje em dia, você tem um leque que antigamente a gente tinha cartão, folder, mala direta. Hoje em dia a gente tem o blog, a gente tem uma rede social com um Facebook, um Twitter, um LinkedIn, né? E você tem que se preparar muito bem para trabalhar a sua marca, né? O Fernando ele faz uma réplica aqui do que é isso, né? Hoje em dia, por exemplo, a Move, ela tem como blog central dela, como marca central dela, o blog, né? Em segundo plano vem o Facebook, mas tudo que a gente posta dentro do Face vai direcionado para o site da Move. É legal dar esse exemplo assim para o internauta. Exatamente, o nosso quartel-general é o site. Nosso quartel-general seria o site. Exatamente. Mas existem pessoas que hoje em dia, por exemplo, não tem mais a marca direcionando direto para o site, ele direcionando direto para o Facebook ou para o Twitter. Né? Pode ser um modo de fazer isso também. Ou uma matéria orgânica que você poste na rede social em algum blog de parceiro que vá levar para o seu Facebook. Isso é importante você decidir, né? E uma frase final que ele fala que é legal para ser eficiente é escutar, planejar, atuar, fazer tudo novamente. É bem meu pai falando, né? Tipo, ouve mais e fala menos. Esse é o projeto de redes sociais hoje em dia. Exatamente. E sempre mensure as ações, né? Para ver o que está dando resultado, o que não está, né? Consulte um colega, consulte um amigo aqui, eu consulto o Cleiton, consulto o nosso convidado que é outro colega. E ouça a sua audiência, né? Exatamente. Maravilha. Bom, então agora a gente vai dar um giro rapidinho pelo Facebook da Move. Vamos botar algumas coisas que bombaram lá e que são interessantes. E tem um vídeo que eu vou pedir para o Sergião colocar agora, que é de uma aula de música e tem uma orquestra, olha ali, o Sergião vai deixar ali o som de VG, eles estão tocando Rage Against the Machine. É sensacional. É espetacular isso, olha lá, a molecada no meio da aula. E o mais engraçado é assim, né? É uma coisa super lúdica e intelectual, mas você vê que é uma galera jovem, 15, 16 anos, fazendo um laboratório de música com um puta som radical. Que eu amo o Rage Against the Machine, onde tocar a gente vai atrás, né? Exatamente. Nesse mundo que a gente vai falar hoje, quem não gosta de Rage Against the Machine tá fora do cenário. E o que é muito interessante é o seguinte, é o Rage Against the Machine num outro contexto, numa outra pegada, né? É uma coisa surpreendente. E é uma coisa que a rede social promove isso pra gente hoje em dia, né? Que era tão isolado, né? Hoje em dia eu acho que tá no dia a dia da gente, a gente vê surpresas, igual o Cleiton mostrar a dança dos famosos da semana passada, a menininha lá na praia. Agora hoje já mostra esse lado lúdico do rock and roll também, no meio dessa coisa intimista aí. Maravilha. Um último videozinho rápido aqui, antes da gente conversar com o nosso convidado. Está tendo uma polêmica grande aí por conta do projeto de lei 5069, de autoria do Eduardo Cunha, que dificulta o aborto legal em casos de estupro. E teve uma mulher, uma manifestante, que fez um protesto espetacular. Vou pedir para o Sérgio colocar também. Roda VT. Roda o VT, como diria Exatamente. na velha guarda. Olha que sensacional o que esta menina fez. É uma feminista com a forma de protesto dela. Isso aí também bombou na internet. Eu acho que as mulheres essa semana e a semana passada, depois de várias coisas que o Cunha fez para o povo brasileiro, a mulher novamente toma a frente de tudo que é de bem para a sociedade, cara. Eu acho que o que aconteceu na internet, o que aconteceu de mídia ninja, o que está acontecendo de transformação e protesto, com uma das leis que ele aprovou, que vai para elas,
E a gente que é marmanja aí não tá indo pra rua também junto? Pois é. Lamentável. Semana passada aqui em São Paulo e em outras capitais, a mulherada foi à rua, as feministas, e não só as feministas militantes, mas também as mulheres estão indignadas com o projeto de lei 5069, que tipifica como crime contra a vida o anúncio de meio abortivo e prevê penas específicas para quem induz a gestante à prática do aborto. No resumo da obra, está sendo um retrocesso, isso é um ataque ao direito que a mulher tem no próprio corpo, e as mulheres foram para a rua protestar. A rede social, acho que ela vaza nesse momento para a gente muito importante, informações que a gente tem que ouvir diariamente e aceitar, né? Eu acho que a transformação tá para vir, mas retroceder nunca, cara. Por favor, né? Exatamente. Bom, só pontuando mais uma coisa, essa semana, para a semana passada, né, sentando na sala de casa, fiquei até meio triste. O nosso querido Popcorn Time, né, o nosso torrent de download de filmes alternativos foi para o espaço. Espero que alguém tome uma atitude. Exatamente, mídia livre. Vai tomar. Daqui a pouquinho vai surgir um outro. Aguarde, torrents online. Maravilha. Então agora chegou o momento de a gente apresentar o nosso entrevistado aqui. Nós estamos com o jornalista, radialista, fotógrafo, produtor cultural e audiovisual e skatista. Radical. Também, radical. Paulo Anchovinhas. Anchovinhas, seja bem-vindo. Boa noite para todos aí, Ricardo, Cleiton, o pessoal da Rede Movie e todo o pessoal da AltV que está acompanhando essa entrevista. Muito obrigado pelo convite. Poxa, maravilha. Só recapitulando rapidamente aqui o Anchovinhas, a carreira dele é muito longa, mas condensando aqui o currículo dele, ele é formado em comunicação digital com especialização em gestão de negócios da comunicação e ficou muito conhecido no cenário underground, no cenário de cultura pop brasileiro, começando por São Paulo nos anos 80, né? Porque ele foi da primeira turma, né? Da primeira turma da revista Fluir. Exatamente. Que está inativa até hoje, está bombando na internet também. Depois foi apresentador do IETV, que foi o primeiro programa de skate da TV brasileira, foi na TV Gazeta, não é isso? Que tinha um quadro Grito na Rua, que depois também ficou muito famoso, trabalhou no Estadão, e também participou de uma série de campeonatos, participou do campeonato de BMX, mountain bike, skate, snowboard, foi campeão brasileiro de skate. Campeão brasileiro 360? Exatamente, Isso, que era a modalidade na época que era o sucesso da gente, né? Que bacana. Maravilha, então para começar, aqui tem muita coisa para conversar com o Anchovinhas. Estamos com dois skatistas aqui, né? Porque uns aqui, skatista tiozão papai. Tentando, aqui, né? Tentando ir da Santa Cruz até a Vila Olímpia. De vez em quando e voltar é bom, né? Mas eu ando de skate, adoro da dona junta também. Não, tem que fazer um alongamento sempre, né, Chovas? Fisioterapia de leve, né? É isso que é o objetivo. Maravilha. Mas o futuro de skatista está por vir, hein, Vitor? Isso, tem um herdeiro. Um Um herdeiro herdeiro. que já está aí com 3 meses. E o meu sobrinho Pedro Jorge. Exato, esse já está grande. Esse já é skatista em Venice Beach, né? Foi pra lá e detonou, cara. Aí sim. Show de bola. Maravilha. Anchovinhas, vamos começar pelo começo aqui. Quando você começou a andar de skate, como é que veio essa sua paixão por skate e depois a sua entrada na mídia? Bom, os esportes radicais surgiram desde a minha adolescência, na verdade desde a minha infância. Né? Eu andava de bike na década de 70, fazia BMX numa pista que era justamente próxima daqui, no Ibirapuera, de praticante de BMX Racing. Fui conhecer o skate por volta de 76, 77, uma época onde o skate no Brasil era completamente apagado ou desconhecido. Nesse mesmo período já tinha algumas revistas. Tinha uma revista chamada Skate, que era produzida no Rio de Janeiro, e posteriormente veio o Jornal do Skate, que mostrava justamente a cena do Rio de Janeiro e um pouco da cena de São Paulo em vertical, que era da Wave Park. E a minha turma era outra, era contra o pessoal da Wave Park, era outra tribo, eram os Ibira Boys. Dentro dos Ibira Boys tinha os Country Boys, que se juntavam com os Panela Wheels, que era uma galera da Liberdade, né? E ficava um clima meio que de disputa de tribos. Do mesmo jeito que Dogtowns e Boys, aqui no Brasil também tinha isso, principalmente em São Paulo, os Ibira Boys, que eram os maloqueiros ali, que iam contra o pessoal
que tinham mais grana, que podia viajar para o exterior, coisa e tal, que eram os wave boys que andavam em vertical. Aí começou toda essa trajetória de diversão e de luta também. Né? Isso era bem o contexto da época, muita tribo, né? Bem coisa dos anos 80, acontecia na música, em esportes radicais. A gente não tinha, o que o Show está falando é uma coisa muito legal, assim, né? Meu, Ibiraboys é o Tron, é o Lance, né? Not Dead, Isso. Essa galera que fazia mais street skate, a gente não tinha pista, não tinha nada, a gente tinha a Marquise, né? Que hoje em dia a gente anda, já dava na Marquise dentro do Ibirapuera. Então é uma coisa, ele está falando um contexto assim que é bem o nosso mundo, né? O que a gente viveu, né? Que hoje em dia tem tudo na mão da molecada. Antigamente a gente tinha que procurar São Paulo e explorar, né? Eram os primórdios, né? O Not Dead fazia parte de uma outra turma que era os Moemagem. Exatamente, Moema, camisa, né? Isso, camisa, bolão, Not Dead, Luizinho. Eles faziam parte de uma outra turma e nós éramos ali da Marquise mesmo. Então, quando uma turma se encontrava com a outra, normalmente rolava uma treta entre todo mundo. E falar em treta, era a época da treta, década de 70 e 80, as tribos eram skate punks, tinham os punks, tinham os pessoal hardcore, os heavy metal, tinham muitas tribos diferentes que não podiam se encontrar. Quando se encontravam, era uma coisa só, briga. Né? Show, por exemplo, era um... Show do Ramones, né? Teve um show do Ramones uma vez em Moema, não foi? Mas teve show pior do que esse. Né? Teve o show do Toy Dolls. Toy Dolls, eu me lembro. Que aí tinha os skinheads. Agrediram o Olga, né? Que era o vocalista do Toy Dolls. E era uma cena punk, assim, meio anarquista. E os carecas colavam, né? Os carecas colavam para bater nos punks. Aí tinha os skatistas que, como eram os únicos que andavam relativamente armados com os skates, eles ficavam um pouco com o pé atrás também, né? Hoje você quase não ouve falar mais em careca do subúrbio, em nenhum tipo de careca aí no pedaço, né? Mas naquela época eles eram perigosos. E como é que chega o jornalismo aí na sua história? Então, nesse período, não haviam revistas especializadas em skate, fora essas duas. A Skate durou um ano, no máximo 2 edições. Antes dela havia uma outra, que era a Brasil Skate, que era o Alberto Pessegueiro, que também fez a Brasil Surf, que também duravam poucas edições, e o Jornal do Skate tinha acabado. Ou seja, nós começamos a década de 80 sem nenhum tipo de mídia ativa. As pessoas se comunicavam antes da internet, vale lembrar esse detalhe, que antes de qualquer coisa não tinha internet. Você queria pesquisar alguma coisa, tinha que ir na biblioteca, não tinha o Google, portanto tudo era mais difícil. As pessoas se comunicavam por cartas, os skatistas se comunicavam por cartas punks, que eram manuscritas, multicoloridas, falando de onde iam ter shows, eventos e tudo mais, ou pelos fanzines, que eram as revistas feitas em xerox, coisa que ainda existe até hoje, ainda bem, né? Dentro desse contexto, eu fui trabalhar na primeira revista de esportes radicais aqui de São Paulo, que era a Fluir. Havia uma outra no Rio chamada Visual Esportivo, né? E como redator da Fluir, que era especializada em surf, eu fui fazer esportes radicais, coisas que eu já fazia, skate e bike, no BMX, e algum tempo também para o patins inline, que estava começando naquele período. E o que é interessante é que o mercado aí de skate, ou o mercado underground, vamos dizer, estava se formando aí no Brasil, né? A gente tinha um cenário, é muito engraçado assim, né? Que você fala em Moema, todas as lojas que tinha atrás do Shopping Ibirapuera era para skate e para surf, né? Tinha Twin, né? Tinha lojas assim, marcas que foram perdendo no decorrer do tempo, né? Quando a gente estava conversando aqui agora, a gente vai contar N marcas que ele ressuscitou aqui agora que a gente acabou esquecendo, né, no decorrer dessa história. Só que essas marcas, elas estavam no mercado na época, ganhando dinheiro nos anos 80, super bem formatadas, só que outros esportes chegaram, né? E a própria mídia não cobriu nem naquela época o skate. A gente acabou perdendo algumas, né? Naquela época o surf era forte, o surf era o pai de tudo. Eram surf shops, não haviam skate shops. Né? E as surf shops vendiam as marcas de surf e as poucas marcas que estavam ali no mercado para começar a dar um incentivo para o skate, não eram marcas de skate.
Por exemplo, hoje eu estou vestindo uma camisa da 775. Exatamente. A 775 foi uma das primeiras a apoiar o skate. Patrocinar atleta, né? Exatamente, teve uma equipe grande com o Bob Burnquist, Exatamente. foi o primeiro patrocinador do Bob, o Folhinha também fez parte, o Jun Matsui, que também o tatuador, né? O tatuador, conhecido, o Cupim, que hoje mora na Califórnia também. Tinha uma equipe... Eu dava demais o Cupim na época, né, de street. Era muito bom. Mas não apenas eles. Aí começou a se criar um mercado, eu falei, bom, acho que do surf já temos condição de criar uma revista de skate. E criamos a IE. Não tinha concorrente naquele período, né? A Overall, ela era um projeto embrionário ainda, do pessoal que era da Visual Esportivo, antes de Aviatrip, o próprio Paulo Lima estava envolvido. E aí era você com Bolota? Não, o Bolota ele era justamente o concorrente, a Overall. Entendi, era Overall já, né? Era a Overall, que era o Bolota, o Girão e o Petrônio, que estava envolvido. Petrônio Vilela. Isso, um grande fotógrafo também. Exatamente. Minha turma era outra, então nós começamos com esse processo da revista IE, totalmente underground. Era mais do que um fanzine, mas ela era impressa em papel jornal, Sim. colorido. Foi a primeira revista do Brasil a ser impressa colorida em papel jornal. Nenhum jornal naquela época, Folha de São Paulo... Era tudo PB. Era tudo preto e A branco. Folha, que foi a primeira a ser colorida, foi depois, bem Depois da revista IE. Exatamente. E aí a gente está falando de que ano isso daí? Nós estamos falando de 86. 86, 87. Foi uma época que o punk estava à flor da pele, né? A cena do punk rock era muito forte. Era tempo de Inocentes, Ratos de Porão, Garotos Podres, Mercenárias, Agentes, Replicantes, ou seja, a música era a trilha sonora essencial do skate. Aí começou um novo movimento. A gente está falando de São Paulo-Rio, né? Com a fusão disso, eu lembro uma época assim, que teve muito Guaratinguetá, né? Campeonato do Rio de Janeiro. A coisa foi abrindo já nos anos 80, o cenário do skate também, né? Foi tomando um pouco a orla da praia. Como é que você acha que aconteceu essa mudança também, de ter esse hábito dos anos 80 para 90, o skate ter um pouco do domínio além do surf? O skate, no Rio de Janeiro já tinha sua cena própria. Segundo a lenda, o skate Cezinha surgiu... Chaves, Cezinha né? Chaves, surgiu lá na tal da Maria Angélica, uma ladeira no Rio de Janeiro, lá que surgiu o skate no Brasil, porque ele vinha de fora. Pessoal que tinha condição de trazer o skate de fora, trazia para o Rio de Janeiro e respingava um ou outro aqui. Em São Paulo, era tempo de patins. A Torlai fazia patins e aí começou a fazer skates. Antes tinham Ben Rose e Bandeirantes, que eram as marcas populares. Mas skatista que não tinha grana e quebrava um shape, o que fazia? Subia na placa de nome de rua, retirava o nome da rua ali, aquela placa, recortava, era uma coisa extremamente difícil de cortar, e fazia um shape com aquilo ali, eram os Big Bananas. Você pisava, ele abaixava. Era sensacional. Né? Então o skatista virou marginal. O policial da época, que tinha os camburão, uma barca que chegava e já enquadrava todo mundo, via alguém de skate, é bandido. Só pode ser bandido. E o pessoal já era meio maloqueiro mesmo, né? A gente tirava os canos para fazer corrimão, né? Colocar na rua. Tudo era utilizado. Madeirite, as madeirites das construções. Para fazer o sim, nós arrancávamos aquilo para grudar na parede e fazer transição. Não tinha transição, né? E onde tinha transição, nós andávamos. E era proibido. Tipo o Centro Cultural São Paulo, o metrô, aquela região... Tem transição, vamos andar. E também tem uma coisa curiosa, porque você lançou ou foi um dos que lançaram a campanha que o Jânio tinha proibido. Exatamente. Como é que era? O skate era coisa de bandido, né? Andar de skate não é crime. Andar de skate skate não é crime. Porque o Jânio ele chegou querendo tirar todo mundo de São Paulo, né? A gente não poderia usar, nem na Praça Roosevelt, ele começou proibindo o skate no Parque do Ibirapuera, né? Exatamente. E com a coisa do Parque do Ibirapuera, vários skatistas se revoltaram e tentaram chegar perto dele. Nessa história de querer chegar perto do Jânio, ele ficou mais revoltado. Aí ele falou, proíbo não apenas no parque, como em toda a cidade.
E a partir daí foi proibido mesmo, e muitos skates eram recolhidos, a garotada tinha que entregar o skate, o pai tinha que ir até a delegacia, centenas de skates eram apreendidos em tudo quanto é lugar, e skatista era bandido a partir daquele momento. E com a Erundina que mudou, né? Foi A Luísa radical, Erundina, né? a prefeita que liberou, né? Exatamente. Aí eu tive a oportunidade, aí, já como jornalista também, do Jornal da Tarde, onde eu também tinha uma coluna sobre esportes radicais, chamado Radical Index, e tive a oportunidade de me aproximar da candidata Erundina e levei o meu skate, falei, ó, isso daqui é o desejo da população jovem, fazer com que o skate seja liberado. Ela, não, eu vou apoiar, e se eu for prefeita, minha primeira ordem vai ser liberar o skate. Falei, então, ó, tô com o skate aqui, quero ver se você tem o dom de subir em cima para dar esse apoio. Ela subiu e virou capa do jornal, e a primeira ordem dela foi exatamente essa, como o prefeito liberou o skate em São Paulo. Foi sensacional, foi uma mudança radical que a gente teve. Assim. Agora você vê, aí era um momento de afirmação da cultura jovem, né? Principalmente em São Paulo, a cultura mais underground, né? Para ser mais específico. Sim, né? Exatamente. Esse ponto ele foi bem mostrado no longa-metragem Vida sobre Rodas. Que é bem legal. Do Daniel Baccaro, que foi um grande exemplo de trabalho cinematográfico baseado no skate, que está disponível aí na internet, em DVD também, que mostra essa transição, esse momento, e quem foram os responsáveis por tudo isso. Por essa mudança, é bem bacana. O Anchovas até lançou das facções, né? Eu morava perto de Diadema, andava muito no Campão, em São Bernardo. Aí tinha uma outra facção, tinha uma Orelha, Mosquito, Muralha, né? O Jeff Baiano, né? Tinha uma galera de lá, que era mais... Lá a gente tinha a pista, que tinha o buraco, tinha o feijão, né? E foi muito engraçado que, tipo, antes da Marta, a Marta que eu acho que propagou mais a primeira gestão dela em São Paulo, as pistas em São Paulo. A gente não tinha pista. A gente tinha pista nos ABCD. E por isso então, street. Por isso o street. E aí Santo André, São Bernardo, São Caetano tinha as pistas. A gente saía de São Paulo e ia andar lá. E aí, com o decorrer das gestões, a gente teve projetos até com o Rotatório, né? Sim, envolvido já skatistas profissionais na época, que foi dando a entender essa mudança que o Anchovas está mostrando. Anchovas, deixa eu perguntar só uma coisa para você. Você é repórter, né? E você com essa vertente sua radical. Como o canal, assim, tipo, a Folha de São Paulo, os jornais que você fazia esses freelas, teve essas colunas, tratava você na época como um jornalista normal? Ou era uma coisa super alternativo? Ou esse maluco chegou com essa ideia aqui? Era o doido da redação. Você foi um revolucionário? Como é que foi isso pra você? Era o doido da redação. Eu acho que quando eu entrei nos primeiros locais, ali, o Jornal da Tarde, do Grupo Estado de São Paulo, jornal sério, grande, eu cheguei ali como um ET, né? Porque eu era um cara que ia com um topetão, tinha um cabelo bem grande, cobria o rosto, era um super topete, 2 relógios em cada braço, multicolorido, entrando num lugar onde todo mundo era careta, ficava ali olhando, falando, o que aquele cara tá chegando aqui? E aí eu falava de assuntos que para eles eram completa novidade, né? Isso foi se afirmando com o passar do tempo e a criação da concorrência. Quando a concorrência começou a despertar para isso e ter novos patrocinadores e grandes eventos, aí a mídia começou a mudar não, ele é celebridade. Exatamente. Mudou o foco, né? Mas isso levou tempo. E no começo era difícil você se mostrar como jornalista até. Imagina o meu caso, com aquele super topete, óculos vermelho, 1985, eles falam, ó, vai ter um tal de Rock in Rio aqui, você gostaria de ir lá fazer? Nessa época eu estava na TV Cultura também, né? Ou seja, eu era um repórter doidão, chegando nos astros do rock, porque eu era um dos únicos que falava inglês. Por isso eles falavam, pô, o cara do skatista ali fala inglês, vamos ver se ele consegue alguma coisa. Legal. E isso foi uma parada legal, de mostrar que havia essa sincronia entre a música e o skate novamente. É o que levou tudo para frente. Exatamente. E daí o Anchovas foi para a TV, com o IETV. Vou pedir para o Sérgio colocar um vídeo, nós vamos ver como é que era o Anchovas, com seus 20 e poucos anos. Olha aí, olha lá. Olha a figura, hein? Era super legal, né? Que era essa expressão, assim, né? De falar forte, você e o Badeco ia pra frente da câmera e falava o verbo mesmo. Conta um pouco a história do programa de TV, Anchovas. O IATV era a primeira forma online, quase, né? A forma ao vivo que nós tínhamos
da revista IE, era uma nova maneira de se comunicar naquele período, e conseguimos abrir outro paradigma, porque não havia programa do gênero na TV. Eu era de uma geração que entrei na TV um pouco antes com o Fernando Meirelles, hoje muito conhecido, da O2, naquele época ele tinha Olhar Eletrônico. Também na Cultura, na Gazeta. Abriu Vídeo. Na Abriu Vídeo. Abriu Vídeo. Abriu Vídeo, aí acabou entrando para a Gazeta também, ficou tudo uma coisa só. O próprio... Sei, o Wave Park ou Guará? Onde é isso? Acho que essa é a Polato. 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 Que era em Guarulhos, né? Isso, ali o Sérgio Negão, que está na atividade até hoje. Até hoje, grande Negão. E você vê que as marcas que estão ali expostas, a maioria não existe. Exatamente. Este é o primeiro programa de skate da televisão brasileira. Não posso dizer que seja o primeiro programa, porque ainda tinha outro no Rio, o Vibração, do Cezinha Chaves, que também fazia parte do Realce, que era do Bocão. Um programa de música? Era de esportes. Porque tinha o Realce Baby, né? Não era o Realce, começou com esportes radicais. E depois que mudou. E tinha um espaço para o Cezinha, que daí acabou criando Vibração. Foi na mesma época, inclusive, tanto um quanto o outro. Mas isso era especializado em skate mesmo, só skate, o IETV e comportamento. E o Grito da Rua, que hoje continua na figura do Badeco, era um dos quadros do programa. E por que Grito da Rua? Porque era o grito da rua dos skatistas, que estavam com aquela coisa ali, cada manobra, até hoje. E até hoje, né? O grito é esse, né? É muito engraçado que o meu irmão, ele foi com o Ari há 2 anos atrás em Venice, e aí ele foi na Vans, né? E o Banks da Vans é aquela coisa assim que é uma vez por mês, é aquele campeonato que tem, igual você falou, as gangues se encontram. Então tem os moleques que andam sem equipamento, tem os moleques mais mauricinho, e o cara da Vans, ele tá ali, tipo, imagina uma pista igual essa, ele tá com a churrasqueira dele aqui, né, João? Fazendo a carninha dele, churrasco pra todo mundo, cara. Então o prazer do cara é ter uma pista até hoje ali pra todos terem. E nós temos imagem aí do Grito da Rua, vou pedir pro Sérgio colocar, olha aí. Conta aí a história do... o Badeco estilo galã, né? Exatamente. Ele fazia... paletó meio estranhão, né? E era um quadro do IETV. Do IETV, e o Badeco ele queria um campeonato próprio, chamado Bebê Diabo. Bebê Diabo? Que era inspirado na história do Notícias Populares, do Bebê Diabo? Era uma brincadeira semelhante àquilo, que a garotada que tinha até 11 anos de idade, por aí, ele liberava para andar na rua. São Bernardo do Campo, ó, sendo feito São Bernardo, primeiro o Ralfão e a pista no fundo. Exatamente. Que hoje é uma cidade do skate, né? Exatamente, lá sempre foi ótimo. Sensacional, muita gente aprendeu a andar nesse Ralph. E skatistas como o Lincoln Eda, por exemplo, que é o que está andando aí nesse momento. O pessoal da H-Pro, né? Sim, o Fred. Sim, eu também era da H-Pro. Exatamente, você era H-Pro mesmo, é verdade. 775, H-Pro, Lifestyle, eram vários patrocínios naquela época, né? E agora aqui já começam a chegar as primeiras perguntas, Anchovas. Shape sem nose. Greber, Lepper. Que legal, cara. Olha lá, vamos passar para as primeiras perguntas aqui. Anchova, o Rodrigo Vieira, que é de São Paulo, está te perguntando o seguinte: quando você competia como skate, você foi campeão brasileiro de skate, como é que você conseguia, dava algum dinheiro andar de skate? Nessa época que nós começamos, tinha poucos patrocinadores, portanto qualquer coisa que você ganhava já era lucro, né? Mas eu fui um dos primeiros a ter um dos maiores números de patrocínios naquele período. Cheguei a ter 10 patrocinadores que inclusive garantiam minha ida para outros países, né? Por causa desses patrocinadores, tive a possibilidade de ir para o Canadá, ir para os Estados Unidos, ir para a Alemanha, ir para Holanda, para a Argentina, para vários países, graças a esses patrocínios. Ou seja, rolava uma grana assim, não como hoje. Na época, se você ganhasse, sei lá, 10 mil, 15 mil reais, pô, você é pró, hein? Você é o tal. Hoje, tem garotos como o Luan Oliveira, que num único campeonato ganha 100 mil dólares. O Luan, né? Ele é apenas um exemplo de como mudou a cena, ou seja, antes você conseguir ganhar 100 mil reais num ano, pô, você está milionário, você está podendo. Hoje tem skatista que ganha mais de 2 milhões de dólares por ano. Chovas, antes de você falar um pouco de jornalismo, vamos voltar um pouquinho de skate assim.
O Bob, ele é um formador de opinião, ele ajuda o skate a evoluir. Como é que é essa mega rampa dele? Ele é o global e às vezes você vê que ninguém mais chega perto da Globo, só ele. Como é que é essa história do Bob no mundo do skate hoje em dia? Ele ajuda? Só explicando para quem não Bob conhece, Burnquist. que é um dos principais Exatamente, que é o skatistas campeão, hoje. foi campeão mundial, ele tem parcerias, né, com a Nike, marcas Hurley, que Brasileiro. foi marca brasileira, né, mãe brasileira, mãe baiana e pai americano, né? Exatamente. É uma mistura meio maluca, ele mora fora do país. Eu conheço o Bob desde a infância dele, quando ele começou a andar mesmo. Ele sempre foi um menino extremamente voraz no que ele fazia e muito folgado também. Exatamente. Mas não tinha medo de encarar nada. Ele enfrentava, caía, se machucava, o que ele fazia? Voltava todo quebrado, e ia em frente. Eu acho que essa determinação dele de campeão, de vencedor, fez quem ele é hoje. Ele se associou ao Danny Way e criou a Mega Rampa, né? Ele mora numa fazenda em Vista, na Califórnia, onde é o ponto de encontro de quem gosta de Mega Rampa. Lá ele cria diferentes pistas e tudo mais. Ele é um dos skatistas mais bem-sucedidos de todos os tempos. Faz a categoria Mega Rampa, que é o principal, anda em vertical, anda pouco em outras. Mas nem compete mais vertical, mais, é só a Mega Rampa mesmo. Basicamente a Mega Rampa que já dá muito trabalho, não é nada muito simples assim. E é muito engraçado que existe duas vertentes fora, né? É ele numa uma comitiva e o Tony Hawk na outra, né? Esse lado mais radical. Na verdade, os dois são muito amigos, né? Uhum. São muito amigos, tanto que eu acho que foi graças, inclusive, ao Tony Hawk que ele conseguiu esse espaço dele lá nos Estados Unidos. E ele, assim como eu, era um dos únicos que falava inglês. Na época que eu levei o pessoal como chefe de delegação brasileira para o Mundial do Canadá, eu era o único que falava inglês. E o Bob não foi. O Bob foi, alguns anos depois, para o mesmo Canadá, para um outro campeonato que ele também faturou, e ele se deu bem por causa do nome gringo, do jeito de andar, das manobras, e ele falava inglês. E ele continuou por lá por causa disso, né? Essa foi uma das razões. Hoje ele tem uma parceria muito forte com o Luciano Huck lá, amigo do Luciano Huck, com a Rede Globo, e aí ele consegue se destacar. Tem o Akira lá também, né? Que é produtor, né? O Akira era um skatista também, que é produtor. Akira é irmão do Jun Matsui. Do Jun Matsui, é verdade. Ambos são skatistas, tem até uma pista particular na ilha da Jigoia. Jigoia, uma mini ramp. A Danielzinho que fez aquela mini ramp? Acho que foi, né? Daniel Aproveitando aqui esse ponto da conversa, a Juliana Pereira, que é do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte, Anchovas. Já tem nomes fortes no skate hoje, grandes patrocinadores, mas dá para dizer que hoje existe um mercado de skate no Brasil, de negócios? O mercado do skate existe já há pelo menos uns 25, 30 anos. Mas ela se refere a uma coisa consolidada, uma coisa mais forte, assim, não apenas ações isoladas ou pequenos patrocinadores. Patrocinadores grandes existem, mas ela está se referindo aqui a uma coisa mais estruturada, realmente como um segmento. Tem, né? Como um segmento de negócio. Sem dúvida, existe o mercado do skate, ele é extremamente volátil. Digo volátil porque boa parte das marcas de skate que estão no Brasil hoje, que se dão bem, são gringas. As marcas nacionais realmente são muito poucas. O Brasil hoje se transformou num grande polo de comércio do skate, para comercializar a marca gringa. Existem marcas gringas que são produzidas até no Brasil, mas são gringas. As poucas que ainda restam, por exemplo, URG, Lifestyle, Drop Dead, elas continuam se mantendo, mas o grande foco são as marcas americanas, na sua maioria, praticamente todas são marcas americanas, e o que mais se vende no mercado do skate são os tênis, os sneakers. Tudo que é voltado para os patrocínios tem alguma marca de calçado envolvida. Então, o espaço para um empreendedor ou para alguém que queira, por exemplo, montar um negócio no ecossistema de skate é roupa, vestuário, principalmente tênis. Não, o mercado de skate... Quais seriam as outras oportunidades até para empreender? Os shapes nacionais, eles são uma alternativa ao shape gringo por questão de preço.
Esse é um primeiro detalhe. Existem fabricantes de eixos nacionais, a Cray é um exemplo disso, que existe há já um bom tempo, né? E faz um excelente trabalho. Existem rodas nacionais, tudo nacional também existe. Só que o público consumidor acaba optando pelo gringo ou por status ou até, em alguns casos, por qualidade mesmo. Até uns 5 anos atrás, a gente ia atrás da madeira, da melhor madeira. Eu sempre gostei de dar óleo, sempre gostei de pular e dar aéreo. Então a melhor madeira era melhor, tinha um maple melhor. Hoje em dia, o Brasil ele trabalha com maple bom, né? Eles usam 4 madeiras, o skate é feito com 8 fibras, 7 a 8 fibras, né? E dessas fibras, eles colocam 4 maples canadense. É o melhor maple do mundo. Então a madeira, sendo esse maple, já tem uma qualidade boa, exatamente o que ele está falando, entendeu? E eu acho que assim, completando o que ele estava falando, quando ele fala de tênis mesmo, de calçado, é a coisa que é o pesado, é que vende, cara. O skate não é esporte hoje em dia, é mais de burguês. Ele é o esporte do cara que vai lá. Eu tenho um da agência hoje que ele chega para mim, sai 7 horas da noite, vai lá no Capão, pega o skate dele e vem andar aqui na Faria Lima. Né? E ele chega em casa 1 da manhã e volta para trabalhar às 8. Né? Esse cara é o skatista que compra esse tênis, né? Mas tem acessório lixo, camiseta, roda, shape, roda da mosca, né? Sim. Que é uma roda que cresceu muito, que é um conteúdo legal, a Cray em truque. E quem são os empreendedores da área? Geralmente são pessoas que já estavam no universo do skate ou tem, de repente, um empresário que olha e fala, aqui tem um negócio bom, deixa eu entrar. Tem muito dessa figura? Não? Tem os dois tipos. Por exemplo, no caso da Drop Dead, tem o Eduardo, que é o dono, ele é skatista de verdade. Quando criou a marca dele, ele fazia primeiro tênis, daí partiu para o mercado do skate como um todo. Hoje representa as maiores marcas americanas aqui no Brasil, como o Independent, por exemplo, né? Tem Santa Cruz, ele que trouxe o Jimbo Goodrich, aquele artista que tem o Screaming Hand, a mão, gritando aqui no Brasil, faz grandes campeonatos, apoia a cena, ele que é um dos apoiadores do Pedro Barros, que é um outro fenômeno do skate nacional. Quando a gente fala em skate, mercado, a gente fala de skatistas profissionais, amadores, competições, venda direto, pontos de venda, skate shops, mídia de skate, regiões brasileiras também, né? O Brasil assim, inteiro. Sul, O Brasil é o segundo maior mercado de skate do mundo. É o segundo maior, ele só perde os Estados Unidos. Puxa vida, hein? E é chamado de celeiro mesmo, né? Celeiro de e o número skate. 1 no mundo em atletas. Todas as principais modalidades, os campeões são brasileiros. Exatamente. Na Silveira, o que fez o Brasil ser uma potência. Uma potência, assim, Primeiro, o talento do brasileiro. Os skatistas têm essa dificuldade em andar e conseguiram extravasar isso indo morar fora. Exatamente. Morando fora, eles conseguiram as condições necessárias para conseguir competir e mostrar que são melhores mesmos. Visibilidade de mercado. Eu acho que, eu sempre fui apaixonado por skate, o Cláudio também, o Mel, que você. A gente levou sempre isso no peito, né? A gente sempre falou que skate era um esporte, né? Acho que a gente sempre pensou que ia ter uma Olimpíada em 2000 e alguma coisa já com skate, já com BMX, né? Sim. Eu acho que você vê um campeonato de BMX, ele não está na Olimpíada, então, é uma coisa tanto que tem uma discussão também. agora de colocar o skate como esporte olímpico, né? Sim. Se não me engano, o BMX vem já agora, né? O BMX já faz parte das Olimpíadas, né? Já faz 2 edições que ele está. Exatamente. E esse ano, no ano que vem, inclusive, o Brasil está muito bem representado e é um esporte que, infelizmente, não tem nenhum apoio. Exatamente. Aqui no Brasil não tem nenhum apoio. E é maravilhoso ver essa molecada andando, né? Tem garra, mas não tem apoio, não tem grana. Os caras, para comprar uma bike, têm dificuldade. Sim. As empresas de bike aqui instaladas no Brasil não apoiam de forma nenhuma os atletas em competições. Tinha uma coisa que você andava no interior de São Paulo, igual Jacareí, São José dos Campos, sempre tinha uma pista de BMX, acabaram as pistas, né? Porque era também celeiros de BMX em todo lugar do interior. E São Paulo tinha muito na periferia também. Tinha na periferia, tinha uma aqui perto da gente, aqui, né? Aqui tinha uma pista. E lá na Vila tinha também? Tinha também. Lá na Vila tinha, eu me lembro disso. Agora, a gente está chegando aqui ao final do programa, mas a gente tem que dar uma virada para uma coisa que tornou o Anchovas muito conhecido, né? Repórter Axe. O Repórter Axe. Como é que é o Repórter Axe?
Isso aí estamos falando dos anos 80 e era o programete que você tinha primeiro no Brasil 2000 e depois no 89. Como é que era isso? Enquanto eu peço para o Sérgio colocar aí o vídeo do Repórter Axis aqui. Na verdade começou com... na década de 90. Enquanto a gente fala, você vai comentando. Era bem legal. Olha lá. Audiovisual maluco. Isso daí na época que já estava na MTV, começou na década de 90, no final da década de 90, primeiro na Brasil 2000, e daí foi para a revista Trip, Brasil 2000, 89, FM, e tinha um site. Né? Foi um projeto completamente inovador, numa época que a internet era algo novo, telefone celular era algo novo. Alguns anos antes, em 95, 96, eu fiz uma das primeiras transmissões, se não a primeira transmissão via celular para uma rádio no Brasil, foi na Eldorado FM, e por causa disso eu ganhei essa possibilidade de mostrar para a Unilever, que era da marca Axis, que havia uma possibilidade de atingir o jovem com essa coisa multimídia. E o que era multimídia naquela época? Se não havia internet, a internet estava começando. Então, com o projeto Repórter Axis, foi uma cross-mídia, era internet, com um portal mesmo, com moda, música, comportamento, esportes radicais, interatividades, que se vinculava às festas que eram produzidas pela Axis, né? E essas festas eram divulgadas no nosso canal, que iam também para a rua, nós divulgávamos através de projeções em prédios o nome da Axis, e isso ia para a rádio, que eu entrava ao vivo, de celular, de qualquer lugar, Repórter Axis, na linha, direto, falando com o Tatoli e o Maia, que continuam. Na 89 também. E é legal, assim, que eu acho que ele tem uma vida, quando ele começou a mostrar a Vieta, era uma coisa tão underground, né? Tão bonita, tão design, tão bem feita, tão planejada, que é o que o Anchovas acabou de falar. É o que a gente, depois de 5, 6, 7 anos, começamos a fazer na internet. Essa coisa da animação, do pisca-pisca, né? É uma coisa bem audiovisual mesmo. E hoje em dia tá na moda no mercado de internet e no setor de marketing no Brasil o branded content, o marketing de conteúdo. É um branded que nada content. mais é o que Exatamente. você fazia lá nessa fazia. época, né? Exatamente. Uma época em que ninguém fazia isso. Isso era algo tão inovador que para a própria Unilever isso rendeu um prêmio que é o Creative Media Awards. Por inovação em mídia, foi a melhor inovação de toda a América Latina naquele período. Ou seja, abriu muitas portas e manteve o projeto por quase 7 anos aí em atividade, era um grande projeto mesmo. E você que concebeu, vendeu, foi lá atrás, enfim, foi um projeto... Foi um projeto empreendedor meu, de fato, né? Que era uma época muito difícil, inclusive, mas sempre tem épocas difíceis e sempre vai ter tempo para quem está chorando e para quem está vendendo lenço. Né? Como Exatamente. eu preferi vender o lenço, deu sorte. Maravilha. Então, a gente vai passar agora umas fotos, rapidinho, a gente está chegando no finalzinho, uma pena que o programa tá bom, a conversa com o Anchovas é boa. O Sérgio vai colocar umas fotos aqui do Arco da Velha do Anchovas e ele vai comentar para nós. Pô, todos os que eu lembrar, né? Conta aí, o que está acontecendo aí? Isso aí foi no tempo da Vênice. Era a revistinha, né? Vênice Revista, né? Aqui em São Paulo, circulava só em São Paulo? Circulava basicamente em São Paulo. Na noite, né? Isso, na noite, que tinha um formato era pocket. Bem bacana, era bem bacana. Aí na revista Fluir, com o Wagner Pupo, que hoje o filho dele é um dos melhores do Brazilian Storm aí também. Eu era um da revista da TV Cultura. Da Cultura. Né? Aí eu em ação. Né? Você em ação ali? Isso. No Campeonato Brasileiro de Skate em Guaratinguetá, e o juiz era o Cezinha Chaves. Eu aí novamente, o Wilson Salada de juiz, Campeonato de Guará. Estamos falando de quando aí, Anchovas? Isso aí década de 80, 88, 89. Exatamente. O Cláudio da Selva, ele competiu em 89. Cláudio da Selva, que é irmão aqui do Ricardo. Ali o Tron, lá no alto de amarelo. Exatamente. Tai, o Edu, o Paulo Folha de vermelho. Todos skatistas profissionais. Todos skatistas profissionais de freestyle. A maioria dá uma volta até hoje, né? Isso aqui é bem legal, né? Leva no peito. O Folha e o Tai, principalmente. O Tai é formador de opinião do Rio de Janeiro, né? Tai, salve. Opa, e aí? Aí no TV Record, programa Esporte Mania e Esporte Shopping Show, que eu fazia com o Osmar Santos.
esse era o material promocional da TV Record desse programa. E que honra poder fazer um programa com Osmar Santos, hein? Pô, sensacional. Pena que Realmente, uma né? diversidade. Olha as roupas do Anchovas, hein? Anos calça, 80 na... calça Vision, Olha aí, Exatamente. olha o figurino As dele. marcas Vision. 775, Olha Ford. aí, hein? Com depois. Aí, como diz a camiseta, né? Open your mind. Abrindo a cabeça, isso aí. Aí o campeão, o Sandro Dias, o Mineirinho, né? Naquela feira URP, que teve uma grande feira. Aí o Tatola, da 89 Tatola, hein? FM. Tatola, lendário radialista aqui de São Paulo. O pessoal que é chegado no rock and roll já desde os anos 80 lembra bem, né? Aí pessoal do rock and roll da pesada, né? Fábio Massari, Gastão Moreira. né? O pessoal... Fábio Massari, Legal. Fábio Massari, carequinha exatamente. dele. O guru, né? Aí uma foto que a Camila Neres fez aí de São Paulo, com esquite da Zeflex, eu em ação, fazendo um 50, num prédio legal. aqui da Bela Vista. É. E você continua andando, Continuo andando, mas só civil, né? sem competições no momento, mas eu pretendo retomar agora. Ah, é? Tem muitas categorias dos Legends Tem? aí, só que tem poucas de freestyle, né? A maioria é de Banks para Legends e Bowl. Mas aí como é que é? O Por Folha faixa fez etária? uns campeonatos agora, né? Ajudou a promover uns campeonatos também, que ele anda bastante. É o né? Folha e o Tai-Tai, principalmente. O exatamente. Tai-Tai é incrível, né? Sensacional. Sim. Agora, mas aí é conforme a faixa etária essas categorias? Tem a categoria Legends, Grand Legends, É. é tudo nome para quem tem mais Aí- ou menos a minha idade, é. aquela que eu não vou A dizer. gente tem uns grupos que é 50, mais de 50, mais de 45. Eu tô lá nos meus 45 ali, né? Agora, o que é muito interessante, a gente já está no finalzinho do programa, infelizmente, aqui, nós estamos falando aí de 30 anos de história, mais ou 25, menos, 30 de anos, skate, cara. e de pessoas que são apaixonadas pelo skate, construíram a sua vida de alguma maneira ligada àquilo, ou pela mídia, ou competindo, e estão aí até hoje, carregam isso. Você que é um skatista amador, carrega isso até Como a hoje. gente né? fala na agência, assim, uma vez eu até teve um publicitário que falou pra mim, falou assim, o skate é um esporte? O skate é um esporte, mas é um estilo de vida. É. Né? A gente leva isso no peito, isso eu acho que é uma coisa que perpetuou. Né? Quando você falou pro Anchovas assim, falou assim, poxa, por que a gente tem tantos campeões? Porque a gente levou isso no peito, foi coração, né? Foi alma. Hoje, além da alma do coração, ainda tem a fisioterapia. Exatamente, para esquentar os A tamborins. doutora Adriana Rossi que o diga, né? Pô, maravilha, é uma pena que chegamos ao final do programa aqui do Move TV com Paulo Anchovas aqui, nosso lendário desbravador da mídia de esportes radicais Obrigado. do Anchovas, a Brasil. última palavra, assim, para quem, um repórter que quer fazer uma coisa alternativa hoje em dia, o que você fala para ele? Olha para a câmera e fala assim, Manda um em recado frente, aí. como é que é a realidade? Dá um recado. Se tiver medo, não comece. E na hora que começar, vá em frente. Porque para você poder ser vencedor, você não pode ter medo. Então, yeah! Legal. Maravilha, gente. Muito obrigado. O Move TV fica aqui. Na quarta-feira que vem a gente está de volta às 20 horas. Amanhã já tem o programa disponível no YouTube da UOL TV. E depois, daqui uns 2 dias, está lá no Facebook da Move. Não é isso, seu Tarzan? Movimente suas ideias. Falou. Também. Abração, Valeu. galera. Aquele Valeu. abraço. Valeu.